Bem, continuando aqui, esse finalzinho da análise Fourier, da apresentação da série de Fourier, então nós vimos, né, todas as bases para se chegar na compreensão do raciocínio de Fourier, né? A gente viu as formas, né, a forma trigonométrica, que é a forma clássica, a gente viu a forma complexa, né, da série, a gente viu tudo isso ocorrendo numa variável x genérico, num domínio x genérico, e vimos como isso passa para o domínio do tempo. A passagem para o domínio do tempo significa a inserção, né, da grandeza chamada frequência angular, né? E a outra forma de representação da frequência, que é a frequência angular em radiano por segundo, né? E a frequência f, né? Isso dá margem ao surgimento da frequência em hertz, né? Ou seja, em ciclos por segundo. Então, quer dizer, a frequência angular, ela é necessária, ela é uma frequência, ela é uma grandeza usada nos cálculos, né? Quando você está fazendo cálculos, né? Matemática. Quando você está fazendo medições, né? Medições, quer dizer, você está trabalhando num mundo mais operacional, mais prático, aí a gente trabalha com a frequência em ciclos por segundo, em hertz, tá? Bom, mas aí o que falta aqui para a gente fechar de vez aqui a matéria? Falta ver essa questão interessante que eu falei, né? Em que nós até então estamos representando, agora vou tratar, né, uma f de t a partir de um somatório de funções, né? Ou seja, isso aqui, um somatório, é uma soma discreta. Por que discreta? Porque ela vai, né? O que nós temos aqui? Nós temos uma soma de cossenos e senos que variam, né, segundo um contador K, né? Um contador K, né, que vai de zero a infinito, né? E esse contador K, ele multiplica uma frequência inicial, que é a chamada frequência fundamental. Então, nós vamos de K em K, onde K é igual a 1, 2, 3, 4, ou seja, são números inteiros, tá certo? Mas e as frequências intermediárias? E o 1,75, né? O 2,39, né? Como é que fica isso aqui? Como é que eu trato isso se a minha frequência ela vai estar sempre dando pulos inteiros, né? O meu cosseno k ômega 0t e o meu seno, né, k ômega 0t. Isso são pulos inteiros, né? Um ômega 0, 2 ômega 0, 3 ômega 0. Mas e o 1,75 ômega 0? A frequência, essa frequência, o cosseno dessa frequência, o seno dessa frequência, qual é a participação dele na formação da função? Então a gente precisa expandir isso daí, né? A gente precisa expandir isso daí. E expandir isso daí significa você representar agora a função, né, não mais como uma soma discreta, e sim como uma soma contínua, né? Uma soma contínua. Então, a integral, ela nada mais é, né, do que a soma, o somatório, né, o limite do somatório quando k tende a zero, né? Ou seja, nós passamos, isso aqui significa que nós vamos passar k ômega zero vai passar para um d ômega, né? Porque aqui na integral vai ter que aparecer um d ômega. Então, a minha f de t, ela não é mais um soma, ela é uma integral, né, de d ômega, certo? Integral de d ômega. Então, o que acontece aqui? A gente pode ver isso vai valer, né? Então, quando a gente faz isso aqui, a gente deixa de chamar
né, a entidade matemática que está representando a função, né, antes a gente tinha a entidade matemática que representava a função era uma série infinita, né? Então, por isso que nós vimos todo o caminho sobre a série infinita. Agora, a gente está dando um salto, né? Um salto a partir da série. A gente está vendo a função como uma integral. Então, agora não temos mais uma série. Série é somatório. A gente tem uma transformada. Uma transformada. Ou a gente pode até... na verdade, a gente não... Antes de falar de transformada, vamos apagar isso aqui, né? Vamos apagar isso aqui e vamos falar que a gente vai ter uma integral, certo? Uma integral. Uma integral. Então, a gente vai passar da série de Fourier, né? Da série de Fourier para a integral de Fourier. Integral de Fourier. Tá certo? Mas é importante entender que aqui não é uma questão de complicação, é uma questão lógica, é uma questão de expandir os horizontes, né? Então, nós passamos então, como está escrito aqui, né, a análise de Fourier evoluiu para aplicações a qualquer função periódica ou não, de forma que o somatório, né, aqui eu vou frisar isso aqui, né, a análise de Fourier passou de forma que o somatório, ou seja, a série, convergiu para uma integral, surgindo assim a integral de Fourier, tá certo? Então, isso vai valer, obviamente, que tanto para a forma trigonométrica, quanto para a forma complexa, tá certo? Mas para a gente facilitar aqui, a gente vai apresentar isso na forma complexa. Por quê? Porque a forma complexa, qual é a grande vantagem da forma complexa? Se por um lado a gente perde a noção aqui, né, nessa aqui, a gente tem uma noção mais física do que está acontecendo, aqui a gente tem uma noção mais matemática. Então a gente perde, a desvantagem seria essa perda da intuição física, mas a vantagem em que aqui a gente tem uma coisa mais simples. Ela é mais simples do que a trigonométrica, pegar uma expressão mais simples. Então é uma questão só da gente passar a enxergar isso aqui, né, como sendo uma coisa normal. Se deparou com uma exponencial dessa aqui, lembra logo de cosseno e seno. Pronto. E cosseno e seno está no sangue, desde que a gente nasceu, né? Então, o que acontece? A nossa passagem da série para integral, ela implica nisso aqui, né? Ela implica nisso aqui, ou seja, reparem, como é que fica agora, né, a nossa f de t, né? A nossa f de t, aqui, né? A nossa f de t a nossa f de t representada na forma de uma integral. Então, a gente vai ter 1 sobre 2π, né? Integral de menos infinito a infinito, de c de ômega e k ômega 0t. Então, o que acontece? Antes a gente tinha... O que é o c de ômega? Antes a gente tinha um c de k, né? Que ele ia pulando, né? 1, 2, 3, né? O c de k, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Agora, como a gente tem uma função, uma soma contínua, a gente não tem mais um c de k. A gente tem agora um c de ômega. Por quê? Porque agora o c é uma função, tá certo? O c é uma função, né? Então, voltando aqui para baixo, né? A gente tem que entender que esse c de ômega que aparece aqui é porque agora surgiu, né? Surgiu a integral, substituindo o somatório. Então, a integral substituindo o somatório implica que aquele k ele foi embora.
aquele K foi embora, tá? E aí, o que aconteceu? Apareceu um C de ômega, E e K ômega 0T, né? Só que, reparem, o K ainda está aqui, né? Mas não faz sentido esse K estar mais aí. Então, o que nós temos que fazer, né? Aqui o que aconteceu? Olha só, eu aqui coloquei, né? Eu coloquei ainda, já coloquei C de ômega, mas ainda coloquei o K aqui, de propósito. E aqui eu coloquei um D ômega. Por quê? Porque agora o meu somatório virou uma integral em ômega. Então, C ômega é igual a D ômega. Então, C ômega é uma função de ômega, eu vou integrar em ômega, eu tenho um D ômega. Então, esse K ômega 0T, eu botei de propósito ainda, porque ele não faz sentido. Então, C de K passou a ser de ômega. E o K ômega 0T, que está aqui, né, que está aqui, ele vai virar o ômega. Ou seja, f de t é 1 sobre 2π, integral de menos infinito a infinito, f ômega, é e ômega t, d ômega. Né? Onde? Aí vocês veem, eu abandonei de novo o c. Eu abandonei o c, porque agora eu uso a letra que normalmente se usa para função, que não é o c. O c a gente usa normalmente para constantes, né? Agora eu volto, eu coloco a letra F aqui, eu só mudei o nome, né? Mas é para indicar que isso aqui é uma função de ômega, E e ômega t. Então eu substituí o K ômega 0t por ômega, deu ômega, tá? Quem quiser também ver com mais detalhe essa passagem, lá no livro também tem essa transformação, né? Da soma para a integral e todos os detalhes de como que a gente vai substituindo o C de K por um C de ômega, o K ômega 0T por um ômega, né? E o DT, e como surge o D ômega, né? E esse F de ômega, o F de ômega, que antes era o C de K, que tinha uma expressão, né, que era uma integral, esse F de ômega ele também tem que ter uma expressão, que é a menos ômega menos infinito, integral de menos infinito a mais infinito, né? De f de t é menos i ômega t. Antes a gente tinha que o c de k, né? Era a integral de f de t, né? F de t de menos infinito a mais infinito, de f de t é menos i k ômega 0t dt, né? A gente tinha isso daqui. Agora, como a gente tem um C de ômega, mas na realidade um Fzão, é um F maiúsculo de ômega, a gente tem então que isso aqui perde o sentido e vira ômega. E o resto continua igual, é o que está aqui, né? Portanto, né, o que nós temos? Nós temos agora, o que nós reparamos aqui? Que surgiu para a gente então? Duas integrais. Uma integral uma integral em ômega que me dá uma função no tempo, que é essa daqui. E uma integral no tempo, né, que me dá uma função em ômega, uma função na frequência. Então, que é essa daqui. Né? Então, nós temos um par de integrais. Um par de integrais. E aí, o que é interessante? É interessante ver que a gente vai a partir, na primeiro elemento do par, a partir da integração de uma função na frequência, em ômega, a gente obtém uma função no tempo. E a de baixo é o contrário, a partir da integração de uma função no tempo, a gente tem uma função na frequência. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a mesma coisa, o mesmo tipo de situação que a gente tinha lá em Laplace. Né? Lá em Laplace, a gente ia do t para o S e do S para o T. Do S para o T. Né? Ou seja, a gente ia assim, para os dois lados. Então a gente tinha uma expressão que nos levava, que era uma integral que nos levava do T para o S, né? E uma integral de 0 a infinito, né? De f de t é elevado a menos st dt, né? E uma expressão, né? Isso era f de t, e uma expressão que nos levava ao contrário, de S para T, certo? Então, qual era a nomenclatura que se dava para isso?
essa integração aqui? Uma transformação. Uma transformação. A gente tinha uma transformação de domínio. A gente é do domínio do... A gente é do... desculpa, aqui não é F de T, aqui é F de S, né? A gente ia... Deixa eu escrever aqui de novo, né? A gente tinha o seguinte, que F de S era integral de 0 a infinito de F de T elevado a menos ST dt, né? Então, a gente integrava uma coisa no tempo e obtinha uma coisa em S. Então, a gente tinha uma transformação de domínio, né? O domínio tempo para o domínio S. E a gente tinha o contrário, a gente tinha a transformação de S, a transformada inversa, que nos levava para... Isso aqui, na verdade, era representado por Laplace. Laplace de F de T, né, era F maiúsculo de S. E a gente tinha o inverso. A Laplace inverso de F de S era igual a F de T. Então, a transformada direta e a transformada inversa. Então, assim, a gente tinha uma transformação direta do tempo para S e a transformação inversa de S para o tempo. E essa operação, esse operador aqui, né, ele recebe o nome de uma transformada. Então, a integral que provoca uma transformação de domínio é uma operação chamada transformada. E o que nós vemos aqui é que a gente tem a mesmíssima coisa, né? A gente tem na primeira integração, a gente tem uma transformação de ômega para o tempo. E na segunda, uma transformação do tempo para ômega, né? Do tempo para ômega. Então, isso aqui é uma transformada, né? Isso aqui é uma transformada. É um par de transformadas, né? Um par de transformadas, né? Transformadas. E transformada de quem? Ora, se lá outra aqui era transformada de Laplace, o Laplace teve um mérito de desenvolver isso aqui, aqui quem teve um mérito de desenvolver isso aqui foi o Fourier. Então, no final das contas, o que nós temos aqui é o par de transformadas de Fourier. Essa transformada aqui, em analogia com essa daqui, é a transformada direta de Fourier, direta, e essa daqui é a transformada inversa, em analogia com essa daqui, né? Ou seja, a direta a gente vai do tempo para a frequência, e a inversa a gente vai da frequência para o tempo, tá? Então, quando a gente então agora pensa na representação gráfica, né, a gente compreende perfeitamente o que isso quer dizer, o valor disso daqui. Porque a gente tem um sinal no tempo, né? A gente faz, então, a primeira coisa, usando a série, o gráfico do resultado da série, da aplicação da série. O que nós tínhamos? A função representada por uma série, né? Lembrando que eu estou aqui na representação complexa por pura conveniência, para não ter que ficar usando seno e cosseno. Essa, novamente, é a grande vantagem da representação complexa, é a matemática ser mais simples. O izinho aqui, ele não pode causar espanto, tá? Bom, a gente tem que ver a vantagem disso aqui e se acostumar com ela. Então, a gente tinha que essa função aqui, ela é representada como uma soma de exponenciais, e onde a participação de cada exponencial era dada pelo sua respectiva constante, né, que era obtida dessa expressão integral aqui. Mas até então a gente não podia dizer que a gente tinha uma transformação. A gente tinha simplesmente uma série. E aí qual era o gráfico, né, que a gente podia escrever disso aqui? A gente tinha um gráfico discreto, né? Ou seja, por quê? Porque a gente tinha C de K, ou seja, para cada K ômega 0T, né, a gente tinha um valor de C de K. Então, a gente tinha o ômega 0, o 1 ômega 0, o 2 ômega 0, o 3 ômega 0, 4, 5, etc. E essas barras verticais indicam o quê? A participação, né, numérica, né, o peso numérico da participação de cada C na formação da série, tá?
na formação da série. Então, o que a gente tem é um gráfico desse tipo, é um gráfico de barras, né? E esse gráfico, né, ou seja, é C de K em função de K ômega zero, né? Ou seja, é a participação, né, em função da frequência, tá? E lembrando que essa forma aqui, esse perfil aqui depende da função, já que a função ela entra aqui para o cálculo de C de K. Então, se eu tenho uma função assim, eu vou ter um conjunto de C de K. Se eu tenho uma função assim, eu tenho outro conjunto de C de K, tá certo? Se eu tenho uma função bem assim, uma função periódica, né, que vai se repetindo assim, vou ter um outro gráfico. Então, esse gráfico ele chama-se espectro de frequência. Assim como a gente tem o espectro da luz, né? Então, a gente tem que cada cor, né, cada cor ela vai ter uma composição, né, de RGB, né, de vermelho, red, green e blue. Então, cada cor que a gente tem no nosso espectro visual, cada nuance, cada tom de azul, cada tom de branco, cada tom de bege, roxo, violeta, rosa, e tudo isso é uma composição das três cores básicas, certo? Então a gente tem um espectro de luz, né? A gente tem um espectro de luz. Então a gente fala, esse verde aqui, verde não, esse amarelo, ele tem um pouco de azul, um pouco de verde, um pouco de vermelho. Então, se eu tenho agora um laranja, um amarelo um pouco mais escuro, um amarelo ovo, um amarelo ouro, um amarelo táxi, né? Então, cada amarelo tem uma tonalidade diferente. Então, o que compõe aquele amarelo? É um pouco do vermelho, um pouco do verde, um pouco do azul. Agora, esse pouco de cada um, ele varia em função da tonalidade de amarelo. Então, o espírito aqui é o mesmo. A gente tem uma medição, um sinal no tempo, periódico, em que a composição em frequência desse cara depende do cara, certo? Então, a grande mágica, né, que essa análise Fourier faz é isso, né? Ela decompõe o sinal no tempo, né? Onde no tempo você vê uma coisa bruta, né? Você vê uma coisa grosseira, né? Você vê uma coisa grosseira, né? E aí, ó, você faz uma medição, você pega isso daqui, e daí? O que você pode extrair disso daqui? Agora, quando você faz a decomposição em frequência, aí sim, você tem o que cada frequência, como cada frequência participa na formação desse, desse sinal bruto. Então, por exemplo, se eu tenho uma gravação de voz, de áudio, eu vou ter isso daqui, uma coisa assim. Agora, como é que eu vou identificar, né? Como é que eu vou identificar o que isso aqui quer dizer? Eu vou ter que fazer a decomposição em frequência. Então, a voz de uma pessoa tem uma... A gente chama isso aqui de assinatura, né? Assinatura. O sinal no tempo também, o jargão é chamado de assinatura. Então, essa assinatura, ela é um risco. Agora, como que eu decomponho essa assinatura para saber exatamente o que está dentro dela? Eu tenho que aplicar a decomposição espectral a partir da análise de Fourier. Tá? É, Então, então é isso. A grande vantagem, né? A grande mágica, o grande fantástico, o que essa matemática ela nos proporciona é exatamente isso, é decompor, né? Então foi como na primeira aula que falei sobre esse assunto, né? Fiz até uma comparação, uma analogia com uma amostra de sangue, né? Então, se você tem uma amostra de sangue, né? Ao olhar para aquela amostra de sangue, o médico ele não vai poder dizer nada sobre o que é aquele sangue, a composição daquele sangue. Então, aquilo tem que ir para um laboratório,
para ser aplicadas técnicas que vão mostrar qual é a composição em termos de elementos químicos que existem naquele sangue. E a partir daí, dessa decomposição e dessa indicação detalhada dos componentes químicos daquela amostra de sangue, é que vai ser possível para o médico dar algum diagnóstico do estado de saúde do paciente, né? Então, aqui é a mesma coisa, só que aqui a gente está trabalhando com engenharia. Muito embora, na própria medicina, esse tipo de coisa é amplamente usado, né? Quando a gente tem exames de imagem, principalmente em exames de imagem, ressonância magnética, ultrassonografia, toda essa matemática aqui ela é utilizada, né? Por exemplo, quando a gente tem processamento de imagem, o que é feito? É feita uma decomposição daquela assinatura da imagem para se mostrar o que está ali dentro, né? E por isso que se consegue, né, produzir uma imagem, né, para um diagnóstico médico, tá? Bem, então aqui continuando aqui para fechar de vez, né? A gente então agora passando da série para transformada, como nós passamos de uma representação discreta, né? Discreta do espectro de frequência, a gente passa para uma representação contínua. Então, o mesmo sinal no tempo, né? Que está aqui, o mesmo sinal no tempo, que é esse aqui, ele agora, se ele for tratado de uma forma mais precisa, o que vai ser feito agora é uma decomposição da frequência de uma forma mais precisa, de uma forma mais refinada. Então, a gente vai usar as expressões integrais, né? Na verdade, a gente vai usar o par a transformada direta, para obter o espectro de frequência, certo? Mas agora o espectro de frequência contínuo. Então, ao invés de eu ter barrinhas, como eu tinha aqui, como eu tinha aqui, né? Eu passo a ter uma curva contínua. E eu agora passo a ter ômega, e aqui eu tinha K ômega zero. Ou seja, aqui eu tinha somente a frequência fundamental e os seus harmônicos. Aqui eu tenho todo mundo. Eu tenho uma frequência fundamental, mas tenho não só seus múltiplos inteiros, como os múltiplos fracionários. Tá certo? Então, quando eu olho aqui essas pontas, me salta aos olhos que determinadas frequências elas possuem maior participação que outras na composição, no espectro e, consequentemente, na composição daquele sinal. Tá? Bom, então com isso a gente terminou aqui a matéria toda, chegamos ao final da matéria, né? Ao final, mais particularmente da análise de Fourier, da segunda parte da matéria, e assim, eu acho que o mais importante é a gente entender o valor dessa matemática e para a ciência como um todo, para a tecnologia, para a engenharia, para qualquer área de conhecimento, porque ela realmente é uma arma poderosíssima. E foi essa ferramenta, essa possibilidade de se, a partir de medições no tempo, de sinais brutos no tempo, a gente poder fazer a decomposição, a gente poder trabalhar, a gente poder saber o que está dentro do sinal e a gente poder trabalhar com ele. Tem um outro detalhe que eu falei também, que eu não mencionei, que é o caminho inverso, né? O que é o caminho inverso? É eu ter a composição em frequência, né? E montar a função no tempo, tá? Recuperar a função no tempo. Então, isso é largamente usado em áudio, né? Você tem, por exemplo, compactação de áudio, MP3, o próprio MP4 de vídeo. As técnicas, elas fazem isso. O que uma transmissão de dados ela faz? Ela pega um sinal bruto, quando a pessoa está falando no telefone, o aparelho, o circuito eletrônico pega aquele sinal bruto, decompõe em frequência, transmite aquelas frequências, ao invés de transmitir o sinal bruto, porque é muito mais leve, transmite números, e lá no receptor, esse sinal é recuperado e reconstruído pelo circuito eletrônico do aparelho receptor. E aí a forma de onda no tempo vai para o alto-falante do celular receptor e a pessoa que está
está do outro lado, ela vai identificar aquela voz, né? Aquela composição de frequência virando aquele sinal, aquela assinatura, ela vai identificar, ela vai associar a a uma, a uma pessoa que ela conhece, o que ela, ou pelo menos que ela não conhece. Então, e essa é a grande, essa realmente a matemática, talvez a mais prática e a mais útil e a mais utilizada na ciência como um todo. Bom, então a gente fecha por aqui, né? E uma aula presencial em que vai ser possível eu mostrar com mais detalhes as aplicações práticas disso. Então a gente vai ver isso numa aula presencial futura, tá? Então terminamos aqui a análise de Fourier e também a matéria métodos matemáticos para engenharia mecânica como um todo.